Que alegria nos encontrarmos nesta hora aqui novamente para poder adorar ao Senhor. É um privilégio para nós, cada sábado nos reunimos. Sábado passado nós estivemos aqui falando, só que a mensagem, tivemos um problema na conexão com o microfone e a voz não saía. Saía a imagem e não saía a voz. Espero que hoje esteja bem e que tudo ocorra perfeito. Segundo as coisas que eu vejo ali com a tecnologia, está tudo bem. Vocês são bem-vindos, meus amados, para poder juntos estudarmos este livro sagrado que eu tenho aqui na minha frente. Ficamos felizes, né, por você acompanhar aí da sua casa, né, em qualquer lugar, outro lugar onde você esteja, quem sabe no carro, ou até mesmo aí com seu celular, debaixo de uma árvore, onde você estiver, que você é bem-vindo, né? Você que gosta de ouvir a palavra de Deus e gosta de aprender sobre Jesus, você é bem-vindo. E muito obrigado pelo seu carinho, a sua atenção. E vamos juntos nesta hora poder cantar e adorar ao Senhor. Depois vamos orar e aí nós iremos então estudar o tema da lição de número 6, falando sobre mais testemunhos sobre Jesus. E daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Então vamos cantar. É o hino de número 15. O hino de número 15. Música
deixa eu desligar aqui. Muito bem. Que bom, né? Esse Deus maravilhoso, né? Como a gente cantou, Tu és fiel, Senhor. Ele é sempre fiel para conosco. Nós é que falhamos. Deus sempre foi, sempre é fiel e será. E nós precisamos aprender esse modelo de ser fiel também, esse modelo de Jesus. Ele foi fiel e nós precisamos seguir os seus passos, sendo fiel ao Senhor. Vamos nessa hora poder aqui falar com Deus. E eu convido a vocês, aí onde vocês estão, para juntos falarmos com nosso Pai Celestial. Muito obrigado, meu Pai, porque nos encontramos diante do Senhor, é o nosso Criador, e nós dependemos do Senhor para neste mundo movermos, fazer as coisas, andarmos nas nossas atividades. E nós confiamos nesse Deus poderoso, nessa fonte de bênção, de graça e misericórdia, que cada dia se renova essa bondade do Senhor, as suas fidelidades, a sua misericórdia sobre cada um de nós. Te louvamos, Pai, e que privilégio grande que a gente tem nesta hora poder falar com o Senhor e também ter a certeza de que o Senhor nos escuta. Obrigado, meu Deus. Também nesse momento aqui a gente tem diante de nós a Tua palavra aberta que vamos estudar neste momento. Que ela fale ao nosso coração e que nos traz para nós alimento, que traz para nós essa fonte espiritual de alimento para poder nos nutrir ao nosso corpo, à nossa alma, assim como o pão nutre nossas células. Nós precisamos desse pão vivo que desceu do céu, Senhor Jesus, para nutrir a nossa vida espiritual. E te louvamos por isso, meu Pai. Esteja conosco nesta hora. E também rogamos que as bênçãos do Senhor sejam extensivas aos nossos amados também, nossos queridos, filhos, netos, sobrinhos, esposa, irmãos, irmãs, parentes, amigos, aqueles nossos queridos ouvintes que estão escutando a Tua palavra, que eles recebam a graça, o amor e a bondade do Senhor, as bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu lar. Esteja com cada um deles e que a Tua palavra fale aos seus corações e também como ao meu nesta hora. E eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, deixa eu pegar aqui a cadeira para ficar mais à vontade. Muito bem, meus queridos irmãos e amigos que acompanham. A lição dessa semana nós vamos explorar mais testemunho, como título nós mencionamos ainda há pouco, mais testemunho sobre Jesus. E vamos focar em vários testemunhos, né? Nós já vimos as lições passadas, semana passada nós estivemos falando sobre o testemunho dos samaritanos, né? Que lindo testemunho, pessoas gentias samaritanas, que nos deixa uma grande lição, né? Que não tinha uma boa relação, né, com os judeus, mas Jesus ele mediu esforço de ir até lá, naquela região, para poder ensinar, né, pregar, a falar das suas bondades, do seu amor e alcançar também aquele povo da região de Samaria, né? Muito bem. Na lição de hoje, né, mais testemunhos sobre Jesus, nós iremos então focar logo no início sobre uma pessoa que se destacou bastante, chamada João Batista. Nós já falamos na lição número 4 alguns aspectos sobre João Batista. E na lição de hoje também vem falando sobre esse grande homem, mais testemunhos sobre o que ele deu sobre Jesus, né? E o propósito da lição dessa semana é mostrar
que muitas pessoas viram Jesus como Messias. Eram pessoas simples, eles viram Jesus como Messias, enquanto que muitos líderes religiosos, né, os líderes dos judeus da época, eles não viram como Messias, ou seja, não viram o lado espiritual de Jesus. Eles não perceberam, enquanto que muitas pessoas simples, eles viram a Jesus assim. E até hoje isso acontece conosco. Há muitas pessoas, às vezes simples, pessoas que têm aquela fé, aquela confiança em Deus. E muita gente que a gente acha que poderia, eles não são. Muitos são ateus, não acredita desse lado, não vê esse lado espiritual de Jesus, né? Muito bem, então vamos para a lição de domingo, né, que fala sobre humildade. João Batista testemunha novamente, né? Olha, o versículo para memorizar é um versículo curto de São João, capítulo 12, 32, que fala: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus disse que se ele fosse levantado, e nós precisamos fazer isso, levantar a Jesus, né? Cada dia mais, exaltar a Jesus. E a gente tem que desaparecer, assim como João Batista fez, né? Diz que ele iria atrair outras pessoas para ele. Eu vou ler nessa hora capítulo 3 de João, no versículo, eu vou ler o 22, 23 e 24. Capítulo 3 de São João, versículo 22, 23 e 24, que diz o seguinte: depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Herom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá correram o povo para ser batizado. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Que ele foi preso depois, João Batista, né? Então, por mão do rei Herodes, né? E depois o versículo 25 diz: suscitou-se uma contenda entre alguns dos seguidores, os discípulos de João, acerca da purificação. Eu vou ler o seguinte: disse: fora João e dissera Rabi. Rabi quer dizer mestre, né? Chamou João de mestre, professor, né? Rabi. Aquele homem a quem estava contigo, além do Jordão, do qual deste testemunha, está batizando, e todos vão ter com ele, falando de Jesus. Você sabe que na vida, sempre não era o problema de Jesus nem de João, eles estavam longe de criar situação difícil. Mas uma coisa que a gente descobre: neste mundo sempre tem gente que busca criar problema. Esse mundo que a gente vive, sempre tem alguém que parece que gosta de criar situação difícil, problema. E surgiu aí um grupo de pessoas querendo criar problema entre Jesus e João. E João, ele sabia qual era a missão dele. E aqui na parte de domingo, né? João, a gente percebe que João conhecia bem qual era a sua missão. Ele veio como um precursor para preparar o caminho, para anunciar a vinda de Jesus. Ele sabia qual era a sua identidade, e por isso que João era feliz. Ele não tinha medo, temor de falar, de ensinar a verdade. E ele era um excelente pregador, ele ensinava, porque as pessoas diziam que ia de todas as partes para ir aonde João estava, para escutar João. Por quê? Porque ele era sincero no falar. Há muitos, ele não teve medo, ele tinha tanta certeza do ministério, da função dele aqui na terra, da missão que Deus colocou aqui na terra para ele, que João Batista um dia dizia para líderes, a muitos fariseus, e chamava de hipócritas. Olha, naquela época, chegar a falar isso não era fácil, e ele chegou a falar: hipócritas, vocês são hipócritas. E a gente percebe que João, ele veio e anunciou a primeira vinda de Cristo, o Messias. E agora nós precisamos aprender de João, porque nós anunciamos a segunda vinda de Cristo. Lembramos da história para não esquecer. E devemos seguir esse exemplo de João Batista, né?
e anunciar esse grande dia, o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então João foi aquele que levantou Jesus. Jesus disse, se eu for levantado da terra, no versículo para memorizar, no capítulo 12, versículo 32, quando eu for levantado, se eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E isso Jesus tem que ser feito. Nós precisamos levantar, exaltar a Jesus. Assim como você levanta uma bandeira bem alta para que as pessoas passem a ver, a gente tem que levantar a Jesus nesse mundo escuro de pecado para que as pessoas enxerguem a Jesus, para que a pessoa veja Jesus. E isso tem que, através de ensinar a palavra de Deus, através da sua vida, que é um testemunho para outras pessoas. E João Batista, ele fez isto, né? Ele sabia claramente a sua missão, ele levantou a Jesus e saiu de cena. E Jesus agora aparece. Apareceu Jesus, entendeu? Para fazer um mundo melhor, para transformar, né? O próprio Jesus falou que ele iria atrair todos para ele, né? Muito bem. Então aqui a gente percebe que João, ele ainda usa uma metáfora, né? Eu estou falando aqui de João, o evangelista, que escreveu o Evangelho de João, que também o nome dele era João. Antes ele era um aluno de João Batista. João Batista seria o rabi, o professor dele. E ele, conhecendo bem, ele menciona, ao escrever o Evangelho de João, ele menciona esses fatos interessantes, e uma das coisas que ele compara a João Batista, ele lembra, João falando, né? Que ele é como se fosse uma metáfora, falando de um casamento, né? O noivo, ele compara no versículo 25 a 36, capítulo 3, 25 a 36, diz assim, a 36, eu não quero chegar a ler essa parte, eu já li, né? No versículo 27, disse assim, João respondeu, o homem só pode receber o que lhe foi dado do céu. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse, eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Percebe o que João está falando, ele dizendo que ele não era o Cristo? Que declaração bonita de João. Ele estava saindo de cena, estava direcionando as pessoas para Jesus, dizendo, eu não sou o Cristo, não sou eu. Então as pessoas têm que buscar o Cristo, que é Jesus. Ele pregava, ele ensinava, e o que nós devemos fazer para as pessoas irem a Jesus. Porque esse mundo é efêmero, esse mundo passa rápido. A gente não vive para sempre aqui nessa terra. A vida é efêmera, é rápida. Nós precisamos olhar a Jesus, né? Contemplar a Jesus. E fazer com que outras pessoas, com testemunho, ao ensinar, façam o mesmo. Contemple ao Mestre Divino. E João, ele usa essa metáfora, né, do noivo, né, o amigo do noivo, usando a metáfora de um casamento. Você sabe, naquela época de Jesus, os casamentos, tinha também uma pessoa que era chamada o amigo do noivo. Para os nossos dias, seria como um padrinho, o padrinho de casamento. Era aquela pessoa que estava preocupado com todas as coisas que eram importantes para o casamento, era a pessoa que se preocupava de fazer que as coisas tudo se encaminhasse perfeitamente, corretamente. Então é esse tipo de pessoa. Mas na chegada do noivo, da noiva, ele saía de cena e agora a atenção era para o noivo. E João Batista usou essa metáfora, em outras palavras dizendo, eu sou amigo do noivo. João Batista dizia, eu sou amigo do noivo. Estou aqui preparando o caminho, as coisas. Mas na hora que Jesus chegou em cena, né, o noivo estava ali em cena, ele disse, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele saiu de cena e levantou a Jesus. É o que você e eu devemos fazer. Vamos para a parte então de segunda-feira, falando sobre nova compreensão do Messias. Eu quero ler aqui São João capítulo 1, de São João, e o versículo 32 a 34, e depois vamos ler o 36. Diz assim,
Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. E não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E o versículo 36 ele disse, quando ele viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus, reconhecendo a Jesus como o Cordeiro de Deus. Você percebe aqui que Deus revelou para João Batista que Jesus era o Messias. É uma revelação divina, não é? Não é tudo o que eu conheço. Eu posso conhecer muitas coisas de Jesus, mas não é isso que vai me levar para o céu, não. Você sabe quem leva para o céu? É a minha fé em Jesus. Você pode ter muito conhecimento, mas isso não é tudo. É a sua fé em Jesus. Entendeu? Precisamos nos apegar e ter fé e acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo. Isto faz uma grande diferença. É importante o conhecimento, é muito importante para você não ser enganado, mas nós precisamos ter a nossa fé arraigada na pessoa de Jesus, porque a salvação vem dele e nós precisamos estar apegados a isto. Então a gente vê que Deus revelou a João que Jesus era o Messias, né? E aqui a gente vê, na leitura que a gente fez, o envolvimento da Trindade, né? Dizendo, então João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer. Então, ele viu o Espírito Santo descer em uma forma de pomba, né? E diz que o céu se abriu. Imagina essa cena, a quantidade de gente que estava ali, aquela multidão que ia ver João lá perto do rio, onde ele batizava, do Rio Jordão. E agora diz que muita gente afluía até ali para escutar aquele pregador, mas mesmo sabendo que ele era um bom pregador, isso não subiu para a cabeça dele. Ele poderia pensar, eu sou uma pessoa tão importante, um pregador famoso que todo mundo vem me escutar. Não, ele não pensou isso, ele era humilde. E a gente tem que ser assim, né? Você fala bem, você é muito isso. Não, a gente não pode pensar assim, a gente tem que exaltar a Jesus, assim como João fez. Deixar que Jesus apareça, isso é o mais importante, e que a gente tem que esconder para que Jesus apareça, porque há um poder no Senhor Jesus, há um poder na palavra de Deus, há um poder em Cristo que atrai as pessoas para Ele. Não sou eu, não é você, é Jesus. Por isso que você tem que apresentar, através da sua vida, ao Senhor Jesus. Então João vê aqui aqui a gente vê a Trindade, né? João escutou, diz que o pai que disse para ele que ele deveria batizar, ele disse, aquele que me disse que eu deveria batizar com água, que é o pai, entendeu? Disse para ele também, né, que aquele que ele via a pomba descer, ou seja, o Espírito Santo descer em uma forma de pomba, esse era o Cordeiro de Deus. Era o verdadeiro Messias, Jesus Cristo, né? E Jesus foi claro, né? Com a sua missão aqui na terra. Deus revelou a João que Jesus era o Messias. E agora que a gente vê Cristo como esse poder de Deus e a sabedoria de Deus aqui na terra, né? Espalhando a salvação, trazendo esse conhecimento da salvação para todos, como na semana passada a gente viu, levando para um grupo de pessoas que não era tão querida para o povo judeu chamado samaritanos. E Jesus estava ali anunciando e pregando o evangelho, e a gente viu que coisa linda foi. Tivemos problema com a conexão, mas ficou tudo. Mas é uma leitura, se você quiser ler essa história, leia o capítulo 4 do livro de São João, que você vai ter essa história lá da mulher samaritana, né? Jesus e a mulher samaritana. E você vai entender que foi o tema aqui da semana passada. Então agora nós iremos continuar na próxima parte de terça-feira, aonde fala
sobre aceitação e rejeição, é o título, né? Aconteceu depois da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas, né? Isso aconteceu, eles queriam, depois desse acontecimento, que eles se alimentaram, aquela multidão de gente ali, mais de 5.000 pessoas, eles queriam agora coroar a Jesus como rei de Israel. Porque Jesus, ele era aquele que podia dar a comida para eles, dava tudo. Entendeu? Podia ressuscitar, podia curar os enfermos. Disse, esse é o verdadeiro Messias que nós queremos. Mas, na verdade, ele estava querendo como rei, para poder libertar do jugo dos romanos. Lembra que o povo vivia como escravo dos romanos, vivia como subjugado pelos romanos. E eles queriam se libertar, ter a liberdade do povo romano. E então, queremos... E Jesus não veio para ser esse líder político. Não é esse o propósito de Jesus. Muitos políticos, claro, gostariam, né? Porque muitos dos políticos, eles gostariam de ser levantado, né? Chamar atenção, enfim, mas não foi o propósito de Cristo. Jesus não veio com esse objetivo, né? E aqui a gente vê a bondade do Senhor Jesus nesse momento que Jesus fez. Jesus, ele alimentou, fez tudo, mas na hora que ele percebeu isto, ele falou para que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. Os discípulos como que tentou resistir a Jesus, mas era uma ordem do mestre, né? Jesus era aquele que Jesus é uma coisa que talvez a gente pensa, por que Jesus fez isto? Não existem muitos detalhes, mas Jesus sabia que o povo estava querendo fazer. E uma das coisas que mais estava instigando para que o povo juntos pudesse levantar a Jesus e coroá-lo como rei no meio daquela multidão, gritando o rei, que saía pela cidade, mais de 5.000 pessoas, imagina. Era um momento propício. E Jesus deu uma ordem bem clara para os discípulos, que ele entrasse. Geralmente que os discípulos vão atrás do seu mestre, mas Jesus falou, não, vocês entram. E Jesus se retirou. Jesus desapareceu e foi falar com Deus. Foi para o monte orar. Aconteceu isso. Depois Jesus aconteceu depois da multiplicação. Jesus novamente apareceu de novo, né, para eles. E ali, depois daquele encontro com Jesus, que ele apareceu novamente, a gente percebe que Jesus, ele foi até onde estavam os discípulos, né, que estava tendo aquela tempestade, né, que Jesus acalmou aquela tempestade, né, que foi para o outro lado, e quando chegou lá do outro lado, disse que já tinha gente, né, esperando o Senhor Jesus, né? Mas não era esse o propósito do nosso mestre, ser um líder político. Ele queria libertar o povo da escuridão espiritual, não é mesmo? É o que ele queria, libertar o povo. E ele disse uma coisa interessante, falando sobre o pão. Ele disse para o povo que ele estava seguindo a ele porque ele tinha multiplicado o pão, não era isto. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês têm que alimentar da minha carne e beber do meu sangue. Jesus, eu vou ler essa passagem, mas só que quando Jesus estava falando isto, Jesus não estava dizendo para que eles deveriam comer ele vivo, não. Não é isso que ele estava ensinando. Jesus estava dizendo que assim como você e eu, nós alimentamos do pão que entra no nosso corpo e alimenta a nossa célula, o corpo físico, nós também deveríamos ter esse companheirismo com ele, ter essa relação de amor, de carinho com ele, e para que ele possa entrar na nossa vida e alimentar a sua vida espiritual. Assim como muitos eles reconheceram a Jesus, pessoas mais simples, como esse Deus, Jesus, esse lado espiritual de Jesus, muitos líderes não quiseram saber disto. E Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Capítulo 6 de São João,
no capítulo 6 de São João, no versículo, eu vou ler o 51, que fala o seguinte: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Né? E Jesus estava aqui falando, não venha me comer vivo, não era isso. Ele estava dizendo para que o povo reconhecesse esse pão vivo, esse lado espiritual. Né? No versículo 35 também fala. Então Jesus lhe declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crer em mim jamais terá sede. Né? E aí, lá no versículo 31, mais acima, disse, nossos pais, o povo dizendo, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus disse no versículo 32, na verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas o meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. E ele disse que o Pai o enviou a este mundo, esse é o verdadeiro pão, que eles deveriam alimentar. Porque essa vida, você pode alimentar cada dia, mas vai chegar um dia que você vai enfraquecer e vai morrer, todos nós. A vida aqui nesse mundo é curta, comparando com a eternidade, a gente não pode nem comparar, porque a eternidade com algo que é passageiro, 70, 80, 90, alguns vivem mais 100 anos. Dizem que o ser humano nasceu para viver aqui até 120 anos. Alguns podem até chegar a isto, né? Mas outros a gente passa dos 90, 100, já é canseira, né? Enfado e que o corpo vai envelhecendo. E nós precisamos desse pão vivo que é Jesus, né? Porque isso alimenta a alma, isso alimenta o nosso corpo. Assim como o pão que a gente come alimenta as nossas células, para a gente mover e fazer as coisas. Nós precisamos de Deus na nossa vida, para também fazer as coisas, estar pronto, preparado para encontrar com o nosso Mestre, o Senhor Jesus. E muito bem, e Deus tem que ser este que possa, esse pão vivo entrando em nós. O que Ele vai fazer em nós? Ele vai trabalhar, porque Ele quer mexer conosco, assim como alimenta o pão, a nossa célula. Jesus quer alimentar a nossa mente. Então os seus pensamentos, o que você pensa, os seus atos, né? A sua forma de vida. Por isso que Ele disse, eu sou o pão vivo, para alimentar, né? A parte seguinte da lição fala o testemunho do Pai. Eu quero então ler com vocês o capítulo 5 de João, versículo 36, que eu quero ler o versículo 36 ao 38, fala o seguinte: Eu tenho maior testemunho do que o de João, pois João, ou seja, o evangelista escrevendo, falando de João Batista, né? Lembra que João Batista tinha sido o professor de João, o evangelista. O que escreveu o Evangelho de São João, o nome dele também era João. Ele agora está falando do seu mestre, do seu professor anterior, que ele era um aluno, depois ele deixou para seguir a Jesus, que foi um dos primeiros discípulos de Jesus. O discípulo chamado discípulo amado, João. Ele disse, eu tenho maior testemunho do que o de João, Jesus falando, né? Pois as próprias obras que o Pai me deu para realizar, essas que eu faço, testifica de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste a sua forma. Nem a sua palavra permanece em vós, pois não credes naquele que ele enviou. E Jesus deixa bem claro, olha que coisa linda que ele disse para o povo, examinai as Escrituras, leia a Bíblia, examine as Escrituras, disse, porque pensais ter nelas a vida eterna. E estas mesmas Escrituras, ou seja, a Bíblia, ela testifica de mim, disse Jesus. Fala de mim. Então pediu para que o povo examinasse a palavra de Deus.
Estude, examine. Ou seja, a palavra examinar quer dizer ter cuidado. Estude com devoção, com cuidado, porque você vai encontrar a mim, que fala de mim. E realmente, toda a Bíblia, você começa do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ao último livro da Bíblia, chamado Apocalipse, toda a Bíblia, você vê que Jesus é a pessoa central em toda a Bíblia. E a gente precisa ter esse conhecimento. E Jesus, ele nos advertiu, nos aconselhou, para que a gente pudesse examinar assim as Escrituras, não é mesmo? E aqui a gente vê esse testemunho do Pai. Ele veio diretamente do Pai. O Pai declarou para João Batista, ele disse que o testemunho que ele apresenta, o próprio testemunho de Jesus, mais forte do que o de João Batista, porque João Batista disse que escutou a voz do Pai, que ele deveria batizar com água, e as pessoas iam para até João para ser batizado. E o Espírito Santo, né, trabalhando, ou seja, toda a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, aqui na terra, andando entre o povo, que é exemplo, para nos salvar, e o Espírito Santo. Ou seja, esse Deus que se fez carne e habitou entre nós para te salvar por amor a nós, a você e a mim. E o Espírito Santo fazendo a mesma obra, né, para salvar a humanidade. Os três trabalhando juntos. E até hoje, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalham unidos para a salvação da humanidade, para a sua e a minha salvação, né? O livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17, Mateus 3, 17, tem uma passagem, quero ler, são 3, 17, olha o que fala lá, deixa eu ler para vocês. Diz o seguinte: e uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Outra vez aqui, Mateus, o apóstolo Mateus registrou, que João também registrou, sobre Jesus, né, no batismo de Jesus, né? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, né? O livro de Marcos, capítulo 1, versículo 11 fala, o livro de Lucas, capítulo 3, versículo 22 também fala: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, uma voz de Deus, que testemunho poderoso, né? E Jesus está dizendo que esse testemunho, né, no capítulo 5 de João, versículo 36, que era um testemunho muito maior do que o próprio testemunho de João, né? Que era o testemunho dele, do Pai ter dado, e agora estava aqui Deus em carne, no nosso meio, testemunhando, né, das coisas espirituais, né? E graças a Deus, dizendo que ele era o seu filho, né? E graças a Deus por isso, meus irmãos. Tantas coisas maravilhosas o Senhor Jesus fez. Ressuscitou a Lázaro. Ali tinha muita gente em torno, né, daquele evento, né, no momento da ressurreição de Lázaro, né? E as pessoas viram Jesus ressuscitar a Lázaro. Muitos estavam seguindo já a Jesus, mas teve muitos que, mesmo vendo aquilo, eles não glorificaram a Deus, né? Eles não procuraram seguir a Jesus. Mesmo assim, vendo isso, não glorificava, não cria. A pessoa tem um coração duro. E muitas vezes o Espírito Santo trabalha com você. Você está vendo, a palavra de Deus te ensina, mas a pessoa vai endurecendo o coração. Isso não é bom. A gente precisa deixar que o Espírito de Deus trabalhe em nós. Não endureça o seu coração quando ouvir a voz de Deus, porque Deus te ama. Ele quer a tua felicidade, Ele quer te salvar, não é mesmo? E me salvar também. Então vamos chamando já para a parte final, estamos cobrindo já o tema da lição, né, esses testemunhos maravilhosos. Na parte de quinta-feira, eu vou ler aqui o capítulo 7, o versículo 37, o versículo, talvez o 41 por aí. Vamos ler o versículo 37 ao 41. Fala o seguinte, é o testemunho da multidão, né? A gente vê o testemunho do Pai, agora o testemunho da multidão. No dia
O último dia, falando no versículo 37, diz o seguinte, capítulo 7 de São João, o versículo 37, disse: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. O 38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Que lindo, né? Isto ele dizia do Espírito que havia de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O Pentecoste foi um evento poderoso. Na entronização de Jesus no céu, o Espírito Santo desceu, disse como se fossem línguas de fogo, e todos ali naquele ambiente ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, ensinando a palavra de Deus, e Deus deu o dom de línguas para poder falar línguas que as pessoas entendiam, não essas línguas estranhas, mas eram línguas conhecidas, que era gente que vinha de todas as partes para estas festas, né? As festas dos tabernáculos. Depois de 6 meses tinha aquela festa chamada do Pentecostes, e ali estava aquela multidão vinha de todas as partes, vários países. Lá no livro de Atos fala sobre a quantidade de gente, eram 16 línguas diferentes ali, e os discípulos, pessoas simples, eles falavam. E Deus, com o poder do Espírito Santo, fazia com que o povo entendesse tudo que ele estava falando em um só idioma. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Esse é o Deus. Você sabe que antes, no início, só existia um idioma no mundo. Começou a surgir outros idiomas depois que o homem desafiou a Deus. Queria levantar uma torre alta, diz que depois do dilúvio, queria levantar uma torre, a torre chamada Torre de Babel, que diz que subisse até acima das nuvens. E disse que se acontecesse um outro dilúvio, eles não morreriam. Imagina desafiando a Deus. E ele estava construindo aquele grande edifício, aquela torre muito grande, alta, né? Disse que para viver lá em cima, hoje como esses prédios altos, acima das nuvens, para poder sobreviver. Imagina. E aí diz que quando existiu a confusão de línguas, um pedia pedra, o outro não entendia o que estava falando, levava palha. Um pedia água, o outro levava areia. Um pedia areia, o outro levava vara, paus. Não entendia, ficou uma confusão e ficou aquele grupo de gente, falava, um entendia, um grupinho pequeno, outro de outro, e começou a dispersar. Um para o lado, o outro para o outro, aí depois a gente vê que existe o chinês, existe o japonês, o inglês, o espanhol, o português, e foram surgindo outros idiomas, né? No mundo, né? Foram surgindo, né? O grego, né? O hebraico, que era o idioma falado da época. Muito bem. E então a gente vê aqui esse testemunho, né? Os líderes, eu vou ler até, não sei se eu já terminei o versículo 41, acho que eu não cheguei até o 41 não, né? Que eu queria fazer a leitura. Então, eu li o versículo 37, eu quero ler. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, aí eu li essa parte, né? O versículo 38, 39. Isto ele dizia do Espírito que havia de receber os que nele crescem, eu li também. O versículo 40 eu não tinha lido. O versículo 40 diz o seguinte: ao ouvir as suas palavras, alguns de entre a multidão disseram: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Ainda outros diziam: pode o Cristo vir da Galileia? Ou seja, aí está o preconceito, né? O que a mulher samaritana também teve no início, esse preconceito. E quando eles falam aqui do profeta, no versículo 40, diz verdadeiramente este é o profeta, é porque existia no tempo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 15 a 19, fala do profeta com letra maiúscula até.
que Moisés falou que viria, que Deus enviaria um profeta igual a ele no futuro, falando de Jesus. E o povo sabia que um dia viria o profeta. E alguns estão falando, aqui diz que alguma dessas pessoas da multidão disseram, verdadeiramente, este é o profeta, ou seja, aquele que Moisés tinha falado lá no passado. Este é o profeta, né? Falando de Jesus. Muito bem. Então a gente vê aqui o testemunho de outras pessoas, né? A gente viu o testemunho já de João Batista, mais testemunho, né, de João Batista, né? Enfim, agora o testemunho do próprio de Deus, né, do próprio Jesus, né? E agora testemunho da multidão. Aquela multidão reconhecendo, os líderes não creram mas o povo simples sim, eles creram. Alguns dos líderes sim. Eles creram, como depois foi Nicodemos, né, que teve um encontro com Jesus de noite, José de Arimateia. Teve alguns sacerdotes que depois da morte de Jesus, eles começaram a seguir a Jesus, né? Mas o povo simples, sim, eles creram, né? Então a gente vê ali como que se teve uma divisão, o povo se dividiu. Muitos reconheceram que Deus era enviado, que Jesus era o enviado por Deus, enquanto outros se duvidaram, né? Não quiseram, né? Mas, muito bem. Graças a Deus que Deus nos deu a sua palavra, para que a gente possa, meus irmãos, gastar tempo com o estudo da palavra de Deus, para nos ir descobrindo essas verdades, e assim essas verdades, esse pão vivo vai nos alimentando, né, para poder ter essa conexão com o Criador, com o nosso Deus, né? E graças a Deus. E que Deus possa nos abençoar, né? Deus possa te ajudar aí onde você estiver. E assim como João reconheceu a Jesus, ao ver Jesus passar, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você também possa reconhecer esse Deus maravilhoso, esse Cordeiro que veio, que deu a sua vida para poder te libertar e me libertar. Que Deus abençoe você onde você estiver, que me abençoe aqui também nesse dia. Estou muito agradecido ao Pai, a Deus. O meu filho veio essa semana me visitar aqui, estive com ele esses últimos 2 dias e foi muito gratificante estar aqui com meu filho, né? E ele e a namorada dele, né? Que Deus possa abençoá-lo onde ele estiver agora. Vamos orar e falar com Deus nesse momento. Vamos agradecer ao Pai. Querido Deus, que bom nós podermos juntos estudar o Teu Santo Livro, a Tua Palavra. Que ela fale, Senhor, ao nosso coração. Muito obrigado, meu Deus, que a Tua Palavra ela traz vida, traz para nós o conforto, a esperança para viver dias melhores neste mundo, porque a nossa visão é o lar celestial. Obrigado, Deus, porque nós temos esse livro sagrado conosco e que esse livro possa cada dia, ao nós estudarmos, ir transformando o nosso ser, uma melhor pessoa, uma vida santa, uma vida de obediência, uma vida de honestidade, uma vida que possa ser honesta em todos os aspectos. Esteja com nossos amados, nossos queridos, e esteja conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe aí onde você estiver. Que a paz e a comunhão do Espírito Santo na sua vida seja uma realidade com você. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir.